Ah, Oi! oi! Probleminhas técnicas aqui hoje, hein? Deu certo. Deu certo. E aí? E aí, O como pessoal tá está? entrando aqui. Boa noite, gente. KCG, consultoria e gestão, boa noite. Vou esperar um pouquinho. A gente vai acostumando ainda com essa coisa da live. Daqui a pouco a gente Vai. tá craque. Começa, aí você entra, não acha onde convida. Aí você não sabe se é a internet ou você não sabe usar. Para o nervosismo. Ah, sempre, né? Friozinho na barriga. Muito. Tem a opção de perguntas. Se alguém quiser deixar alguma pergunta salva, alguma coisa assim, a gente responde na hora, ou então responde depois, mandando direct. Tudo bem, Alex? A pessoa dando apoio aqui pra gente. Ai, energias positivas, gente. É, isso aí. Ai, Cris, obrigada. Vamos começar, Cris? Vamos. Vamos, né? Vamos começar. Vamos falar hoje sobre habilidade comportamental, especificamente, né? E aí, quem já tiver aí com o campo de perguntas, na verdade, já responde para a gente aí o que vocês entendem de habilidade comportamental. É, a, por que a gente está fazendo isso aqui, né? Porque a gente começa a ouvir notícia, começa a ouvir, ler artigo que habilidades comportamentais elas vão ser cada vez mais necessárias no futuro, né? Na verdade, o futuro está acontecendo agora, né? O presente. E a gente vê notícias assim, a tantos por cento, né? 57% dos líderes falam que a habilidade comportamental é mais importante do que a habilidade técnica. Aí você vê notícias de que 13% de demissões tem a ver com hard skill, com habilidade técnica, e 87% das demissões estão ligadas à habilidade comportamental, soft skills que chama, né? E aí a gente começa a se ver, né, nesses dados, né? Porque já aconteceu comigo, eu já tanto já pedi demissão, não porque eu não sabia executar, mas por relacionamento, por comportamento mesmo. E tanto eu já fui demitida por comportamento, né? Na hora da demissão não foi assim, você não sabe fazer. Então, a gente vai procurar o que é, né? O que é isso? O que é comportamental que eu preciso desenvolver, né? Se eu sei executar essa tarefa, ou por que eu estou saindo, né, dessa empresa, ou por que eu não consigo entrar nessa empresa se eu tenho a habilidade técnica, né? E aí a gente resolveu falar um pouquinho hoje sobre isso. Sobre o que Cris, são essas habilidades. Pode falar. só cortar um pouquinho. Assim, porque assim, a gente que está nessa área, às vezes a gente já tem um conhecimento do que é, né? Assim, essas habilidades comportamentais. Mas só para fazer uma definiçãozinha rápida, né? Do que seriam essas habilidades comportamentais, diferente das habilidades técnicas, né? Que as habilidades técnicas vai mais para a questão da formação, né? O que você consegue aprender no curso técnico, na graduação, na especialização. São aqueles pontos que quando você faz o seu currículo, você coloca ali sua formação, habilidades que você
conquistou, vamos dizer assim, dentro de uma sala de aula, né? Já aquelas comportamentais vai muito direcionado ao comportamento humano, né? E vai muito da personalidade, né? É como se fosse a questão, como você falou, da comunicação, do trabalho em equipe, da proatividade. São coisas que não tem como você ensinar numa sala de aula, né? Você aprende mais com a prática, né? Acho que no dia a dia, trabalhando com outras pessoas, né? E elas são muito individuais, que vai muito da personalidade de cada um, né? Então, assim, não tem como você ter uma pessoa com as mesmas soft skills de outras, né? Porque cada um de nós, a gente tem uma personalidade, né? Uma individualidade. Então, isso que acaba sendo o diferencial, né? De um profissional e outro, né? E, igual você falou, como essas habilidades comportamentais, hoje, elas estão sendo exigidas, né? Antes, a gente contratavam-se muito pelas habilidades técnicas, né? E com o passar do tempo foi vendo a necessidade de também ter o desenvolvimento das habilidades comportamentais e hoje elas são um diferencial. Por isso que a gente tem até esses dados, né? Você falou. Ou seja, a maioria das pessoas acabam sendo demitidas por não ter essas atividades comportamentais desenvolvidas, né? E às vezes, igual você falou assim, às vezes a gente nem sabe, nem consegue entender assim, o porquê de uma demissão, né? Porque se você tem qualificação e por que eu fui dispensada, né? Por você não saber que você estava assim com esse déficit de uma habilidade comportamental específica, né? Porque as pessoas exigem, mas elas não falam, né? Ainda é algo novo, né? Ainda é algo em desenvolvimento, ainda está em estudo, né? Então, acaba que agora a gente está tendo até essa possibilidade de conversar sobre esse assunto, né? Mas antes era algo tão assim direcionado a pessoal de psicologia, de RH, pessoas que lidam com o comportamento humano, que não se via que pessoas da área de exatas, da engenharia, precisariam de ter essas habilidades comportamentais, né? Então acaba que agora a gente já tem esse espaço, né, para falar, comentar e aprender sobre, né? Pode continuar. É que essas habilidades, assim, pelo menos na minha experiência, a gente não aprende técnicas para desenvolver, né? Você falou, isso é recente, né? Essas técnicas para desenvolver habilidade comportamental é recente para mim, né? Recente nesse ambiente para a gente comentar sobre isso, né? Acabava ficando mais no teste, né? Naquele teste, nem lembro mais como que chamava, mas fazia aqueles testes para ver onde que você, qual área que você estava mais apto, né? E aí, por a gente não ter essas habilidades que são chamadas de soft skills, a gente acaba achando que a gente está mais apto para exatas, né? Mas dentro das exatas a gente precisa, né? E a gente, como engenheira de segurança, a gente precisa de habilidades de comportamento, né? Que não são só exatas, não são só habilidades de cálculo, né? Ainda mais na engenharia de segurança, que é uma engenharia literalmente comportamental, né? Não adianta você ter o melhor programa, não adianta você ter os melhores EPIs, você contar com uma estrutura muito boa, se você não consegue fazer com que as pessoas adquirem o que você passa, né, as políticas, a questão do conhecimento, e coloquem isso em prática, né? Porque uma pessoa usar ou não um capacete é comportamental, a dela, né? Então, eu vejo que é uma das áreas que você precisa mais ainda ter essas habilidades comportamentais desenvolvidas, né? Exatamente. E aí tem algumas definições, né, por exemplo, tem vários nomes, né, para habilidades comportamentais. Soft skills, life skills, habilidades para a vida, habilidades sociais, habilidades socioemocionais, inteligência emocional.
competências gerais, né? E aí uma coisa interessante tem vários autores que definem vários tipos de habilidades, né? De quais são essas habilidades, né? Quais são as 4 mais importantes, quais são as 10 habilidades do futuro. Mas uma coisa que é importante da gente entender, assim, é que é tudo muito complexo, né? Nós somos complexos, o mundo é complexo. Então, não é uma habilidade, né, sozinha que você tem que ter que vai definir tudo, que vai resolver tudo, né? Não é só uma habilidade que você tem que desenvolver. É complexo, é tudo junto, tudo... Cada habilidade te proporciona uma capacidade específica, né? Então, não é uma só. E tem algumas definições, algumas listas, né, na verdade. A gente pegou uma do Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, que ele lista as 10 habilidades comportamentais consideradas mais importantes, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as 10. Sim. Quer falar alguma coisa? Você ia falar? Não, igual a gente falando, assim, a gente escolheu 10, né? Igual você falou para uma classificação mundial, a gente tem as 10. Mas, dependendo da fonte que você consulta, vai ter 11, 12. Para cada empresa, para cada estudo, vão ter assim, as que são consideradas principais, né? Porque, bom, assim, você não vai encontrar uma pessoa que vai ter as 10, vamos dizer assim, desenvolvidas, né? Acho que até por uma das habilidades é a questão do trabalho em equipe, que é tão importante por isso. Porque cada pessoa, né, contribui com algo diferente, né? E uma qualidade vai somando com a outra, né? Para se ter uma equipe completa, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, de cada uma, assim. E aí, assim, quem estiver acompanhando, quiser deixar assim, dúvidas sobre alguma, ou quiser falar assim, a que se identifica mais, a que acha que tem que desenvolver mais, vamos dizer assim, eu tenho mais dificuldade com isso, eu sou, vamos dizer assim, não tem a minha pior, assim, a minha menos, a minha menos desenvolvida. Né? Exatamente. Aí a gente vai, nós vamos comentando. Porque a ideia é conversar sobre elas, né? Porque não tem... a ideia não é ensinar sobre elas, né? Porque a gente está buscando, né? Quais são aquelas que a gente precisa desenvolver, tentando entender o que são elas, né? Então, a ideia não é ensinar, é justamente conversar sobre elas, né? Aí tem um site que a gente vai indicar que dá para você ranquear as habilidades, né? Então, lá tem bem mais que 10. Então, é esse exercício, né? De você saber o que você tem mais desenvolvido e o que você tem menos desenvolvido, né? Porque são 20 e poucas, né? Você não vai ter tudo, mas também não significa que você não tem nada, né? A gente não pode pensar que a gente não tem nada. Né? Tem coisas boas aí, né? E é legal refletir, né, sobre isso. Falar assim, nossa, eu tenho isso daqui bem desenvolvido. E as empresas, vamos dizer assim, elas vão te contratar pela necessidade que elas têm de alguma habilidade específica. Não quer dizer que você não é bom para aquele serviço, mas às vezes assim, eu tenho uma qualidade muito desenvolvida, mas aquela vaga ali, ela precisaria de uma outra qualidade. Assim, aí vai ter gente assim, eu não dou certo em nada. Mas não é, eu acho que assim, vai muito de perfil, né? E a questão de ter a habilidade comportamental desenvolvida, às vezes te ajuda até escolher, né, qual ramo você vai querer seguir, assim, profissionalmente, né? Assim, uma pessoa que não tem facilidade, por exemplo, de trabalhar em equipe, como que você vai colocar ela, às vezes, para trabalhar liderando uma equipe, né? Então, acho que ajuda muito nos conhecer e saber quais são as qualidades que a gente tem, assim, até profissionalmente, né? Para ajudar nesse desenvolvimento.
E aí tem a primeira, por exemplo, que é em comunicação, né? Que é a habilidade de dialogar com colegas de trabalho, evitar conflitos, resolver divergências. E é uma coisa que é bastante necessária em tudo, né? Não só não só no trabalho. Tem uma definição que fala que a habilidade de comunicação é também você saber ouvir e você entender, né, o que você está falando, como que a outra pessoa está recebendo, como que você está entendendo o que ela fala, se ficou claro tudo que todo mundo falou, né? E essa essa habilidade ela envolve bastante treinamento, né? Treinamento de você conhecer a pessoa e de você saber saber avaliar, né? Se a pessoa está entendendo o que você está falando, se você está entendendo o que ela está falando. É. É o que a gente fala assim, como que é importante às vezes você fazer de conta que você está escrevendo para uma pessoa leiga, né? Assim, você às vezes escreve de uma forma tão técnica que as pessoas não vão conseguir entender, né? Então você tem que escrever de uma forma que qualquer pessoa, né, vai conseguir ler aquilo que você escreveu. É claro que se for algo específico, algo técnico, né? Sim, quem for ler tem que já ter um conhecimento anterior, né? E outra coisa que eu queria falar é a questão da comunicação, porque às vezes as pessoas têm assim, ideias excelentes, sim, só que não conseguem transmitir essa ideia, né? Então, às vezes você pensou em algo assim, às vezes que vai resolver o problema assim de uma forma muito extraordinária, assim, mas a dificuldade de passar, de demonstrar aquilo que você pensou, não consegue às vezes mostrar a sua eficiência, né? Acho que a questão, às vezes, assim, época assim, até de colégio, faculdade, a gente, acho que todo mundo da engenharia já falou isso. Ah, eu entendi, eu sei, mas eu não consigo explicar. Ah, eu entendi, mas eu não consigo fazer com que o meu colega entenda, né? E aí a gente nunca percebeu que era esse gap da comunicação, né? Porque assim, sempre é normal, porque as coisas das exatas é muito difícil, é complicado, e ninguém nunca falou, por exemplo, que você não conseguia ensinar o colega ou mostrar como você chegou naquele resultado por uma falha na comunicação, né? É. E hoje, às vezes, não, a gente percebe isso, que se você não consegue comunicar, se você não consegue mostrar a sua ideia, o problema ele vai continuar existindo, né? Não vai ter uma solução para ele. E talvez alguma coisa não seja executada de forma adequada, né? Se você não Sim, conseguiu explicar o que tem que ser feito, não vai sair do jeito que deveria, né? Aquilo não vai ser executado do jeito que deveria. E aí tem algumas não sei se é teorias, né? Mas algumas metodologias de você se comunicar melhor, e isso envolve tanto você falar como você escutar, né? A escuta ativa, você ter certeza de que você tá escutando o que a outra pessoa está falando, né? Você tanto prestar atenção como você entender o que ela está falando. entender, né? A questão de entender a dúvida, né? Às vezes a pessoa ela tá te perguntando e você não consegue entender o que ela tá te perguntando. É, E essa clareza da comunicação, né, não é só às vezes, na questão verbal, né? Porque a gente tem diversos tipos de comunicação. A verbal, a escrita. Igual você falou, às vezes o projeto não sai como deveria, né? Porque às vezes você escreveu ali, você achou que tinha colocado todos os detalhes, todos os passo a passo, mas para a pessoa que foi executar, ela entendeu de uma outra forma. Ou seja, não estava claro, né? Então foi uma falha na comunicação escrita, né? é. Então a gente tem que ver se todos os tipos de comunicação, né, eles estão sendo executados corretamente. É um exercício, né? Constante. A segunda é liderança. Tem uma definição que é inspirar e motivar a equipe a entregar resultados, colocando-se como um modelo a ser seguido, delegando tarefas e cobrando desempenho de forma natural. Aí tem aquelas
aquelas diferenças, né, de você ser líder e você ser chefe, né? Chefe, isso. Eu acho que, assim, todo mundo já passou por uma situação difícil com o líder, né? Assim, é aquela pessoa que ela intimida só do chegar, né? Porque acaba que, estava até assistindo uma aula sobre liderança, gestão de projetos, que acaba que a nossa história assim, social, assim, né, com o passar do tempo, já faz com que a gente enxergue o líder como uma pessoa chata, né, como uma pessoa que só cobra e tudo. Então já é normal se ter esse pré-julgamento de um líder, né? E é claro que, assim, com o passar do tempo, assim, hoje acho que os líderes eles são mais comunicativos, eles interagem mais com as equipes, eles escutam, né? Não é mais só aquela coisa de delegar tarefas, mas também de escutar sugestões, né? É. Então acabou que se tem hoje, eu falo que hoje a gente consegue ter líderes mais ativos, assim, eu falo assim, mais integrados com a equipe, né? Porque até assim, é um time, né? Então, assim, É. ele é o, vamos dizer assim, ele é o técnico do time, né? Então, se ele não conhece seus jogadores, ele não consegue comunicar com seus jogadores, explicar o que tem que ser feito, não vai ter resultado, né? Assim, o É time não isso. vai ganhar, né? E é um time, não é time de peças de robôs, é um time de pessoas, né? De seres humanos. Então, assim, a forma de falar, ela também tem que ser levada em conta, né? E também entender o outro lado, né? O lado dos seus funcionários, o lado das pessoas da sua equipe, né? E acaba que a maioria dos líderes que tem um bom resultado, né, que conseguem ter uma boa gestão, são justamente aqueles que são mais humanos, aqueles que são ativos com a equipe, que interagem, né, que conseguem delegar tarefas, mas também conseguem escutar, né, vamos dizer assim, dá feedback, mas também recebe, né? Não é aquela figura da pessoa intocável, né? Assim, o rei que fica lá no trono e não sai. Eu acho que não tem mais isso, né? Então, eu acho que quanto mais interação se tem, melhores são os resultados. Eu acho É. que isso, Com sem dúvida. certeza. E sempre pensar que são pessoas lá do outro lado, né? Então, né, não, Sim. não é um monte de robozinho, né? Que você vai apertando o botão e vai saindo o que você quer, né? É, São pessoas complexas, né? é. É muito, é muito E igual no final da interessante. definição que você falou, ainda tem até aquela coisa de. Deixa eu até ler aqui. Cobrar desempenho sem constranger o time, né? Aquela assim, se você elogia na frente de todo mundo. Ah, Mas se você vai, vamos assim, dar um puxão de orelha, você não faz isso na frente de todo mundo, né? Você chama no particular e faz, né? é, E tem todas as pessoas têm isso em cabeça, assim. A gente gosta assim, de chamar atenção na frente de todo mundo, né? Assim, mostrar autoridade. né? Mas as coisas que acontecem que a gente, vamos dizer assim, tenta melhorar e até usar como exemplos para não repetir, né? Assim, Vai aprendendo, né? aprendendo isso. Vamos para o É, próximo? vamos falar da terceira. Flexibilidade e resiliência. Resiliência está uma palavra bem falada agora, né? Ainda mais nesse momento que tudo virou de ponta cabeça, né? Resiliência está associada à capacidade de recuperar de desafios e adversidades, se adaptar a mudanças e suportar pressão através de atitudes positivas e proativas. E aí, no meio de tanta mudança que a gente passou, né, no meio dessa pandemia, tem muita gente falando, né? De estar testando a nossa resiliência, né? De você se adaptar ao que está acontecendo, né? E isso é uma coisa bem desafio, né? Assim, não que eu acho que o pessoal fala assim, mas eu tenho que estar sujeito às mudanças, a tudo que aconteceu e manter o mesmo rendimento. Até acaba que, até pela propriedade física, é questão de você se deformar e depois você voltar ao seu estado inicial.
todo mundo sofreu, assim, acho que todo mundo teve um baque, todo mundo assim, teve uma queda de desempenho, né, de rendimento, assim, eu falo por mim, assim, claro que teve dias que bateu o desânimo, que vontade de não fazer nada, que o trabalho não rendia, né, que você sofre com essas mudanças, né, É, mas aí é a questão da força de vontade, né, da perseverança, você acaba voltando o seu estado anterior, né? Para conseguir até mostrar trabalho e não desistir, né? Que a vida continua. Então, assim, a gente passa exatamente. por um momento conturbado, mas a vida continua, né? A gente recomenda, assim, seria maravilhoso se tudo parasse, a gente entrava no FII, ficava lá, acabou a pandemia, agora a gente volta. Não, É, a gente tem que sobreviver passando por todas essas turbulências, né? é. E cada pessoa foi afetada de um jeito, né? Cada área, cada setor teve os seus impactos, né? Então a gente tem que conseguir sobreviver a essas mudanças, né? Acho que o pessoal acaba vendo assim, mudança de emprego, às vezes você trabalhava num setor, você vai para outro, você está acostumado a trabalhar com a mesma equipe sempre, do nada sua equipe muda, ou seu gestor muda, né? Então, assim, passar por essas mudanças e ir se adaptando, né? E isso vai acontecer o tempo todo, né? Porque eu tenho um professor que falava que a única certeza da vida não é a morte, é a mudança. Então, assim, a única coisa que você pode ter certeza que vai te acontecer é você mudar. Mudar para melhor, mudar para pior, vai mudar. Se você tá bem, vai dar uma caída. Se você tá ruim, você pode ter certeza que vai mudar, vai melhorar em algum momento, mas vai mudar. Então, A gente é, vive numa incerteza, né? exatamente. Acho que Exatamente. ninguém pensava que 2020 fosse ser assim, né? Acho que É, 2019 foi de uma forma, todo mundo tinha grandes expectativas para 2020 e fomos surpreendidos, né? é. Então, só de sobreviver a tudo que vem acontecendo, assim, acho que todos nós já somos bem resilientes, né? É. Vamos lá, quinta, tá na metade. Criatividade. Não, você pulou a quarta. Trabalhei em equipe. Ah, pulei a quarta. É, Trabalho em equipe. é isso. É, ter atitude positiva e colaborativa no relacionamento com os colegas de uma equipe, dando a sua contribuição individual para o interesse coletivo. Essa é uma habilidade que eu acho que a gente aprende na raça, né? É. Porque a gente nunca trabalha sozinho, né? Não. Dificilmente você trabalha sozinho. E eu E acho que pode falar. desculpa. E até assim, eu acho que o nosso. Acho que ser brasileiro, ser um país que gosta de estar junto, de estar sempre em reuniões, nos ajuda. E a nossa. Assim, a questão, vamos dizer assim, de como é a nossa vida, acho que a gente acabou aprendendo a trabalhar em equipe. Assim, a criança pequenininha, ela entra numa escola. Então, assim, ela tem que aprender a lidar com os coleguinhas. Aí, no próximo ano, já muda. Às vezes, muda de escola. Então, assim, sempre há pessoas diferentes, pessoas novas. Então, acho que, igual você falou, assim, a gente vai aprendendo com a vida, né? É, Essa questão de saber conviver com o outro, né? é. E aí, assim, a gente vai aprendendo da raça porque tem algumas dificuldades, né, de você trabalhar com uma pessoa que é diferente de você, está acostumada num outro ritmo, né? Às vezes você tem um trabalho que depende dela, tem vários desafios, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente aprende, aprende em qualquer lugar, né? Essa, Sim. essa habilidade, acho que desde que a gente começa a trabalhar, a gente começa a desenvolver. Acho que todo lugar você vai precisar trabalhar em equipe, né? Como você falou, É, assim, às vezes o seu trabalho é uma etapa do processo, né? Se você é, trabalha na etapa um, a etapa 2 depende de você, e também você também depende da 2 para aquilo ali tudo dar certo, né? Como se diz, é um quebra-cabeça. Então, assim,
todas as peças elas têm que se encaixar, né? Tem que dar certo. É. E uma coisa é fácil, igual assim, às vezes você trabalhar numa equipe que as pessoas pensam igual a você. Aí é fácil, assim, é mais fácil, assim, né? Mesmo assim tem as dificuldades. Mas às vezes a equipe é tão mista que enquanto você quer a ideia A, a outra quer a ideia B. Aí que gera a maior parte dos conflitos, né? Porque às vezes a gente não está preparado para viver o discordar, né? Ver a opinião contrária, né? A gente quer que todo mundo pense igual a gente para aquilo ali prosseguir, né? É. Mas é importante trabalhar em equipe e respeitar as opiniões, né? Assim, às vezes não vai ser nem a opinião A nem a B, mas aí tipo, um pedaço da A, um pedaço da B, a gente monta a opção C, né? Então, esse É o trabalhar e ideal. saber pegar como se diz assim, o positivo de cada um, né? E para conseguir entrar num acordo, né? E ter a solução. Com certeza. Ah, A quinta habilidade, agora a quinta. criatividade. Tem a ver com a capacidade de inovação, pensar fora do status quo, de apresentar soluções diferentes para problemas antigos, de maneira diferente do padrão. Pensar fora da caixinha, né? É Eu o acho que famoso. é a mais difícil para nós que somos exatas. Assim, eu vejo como a mais difícil. A gente não foi projetado para dar soluções criativas, né? A gente que era civil, a gente sempre brinca, né? Enquanto o engenheiro civil faz tudo de quadradinho, Quadradinho. certinho, de caixa, o arquiteto vai e faz tudo diferente. Faz um negócio oval, não sei o quê, uma elipse. Então, assim, você vê como que é diferente, né? A forma de pensar. A gente na faculdade, a gente vamos dizer assim, a gente é guiada a encontrar soluções corretas, exatas, Correto. né? Que, vamos dizer assim, que já tem ali na literatura, né? Tem que ser aquilo, tem que ser aquele passo a passo, tem que ser aquele modelo. A gente não está acostumado a pensar assim diferente, né? É, tem bastante Então regra, bastante norma, né? Então você uhum, tem vários pontos que você tem que checar, tem várias referências, né? Então sim, várias coisas que você não pode sair muito daquilo, né? não, E, e e- aí as soluções elas acabam por ser muito parecidas, né? Então você tem que ter tem aquela caixinha de soluções ali, e aí você procura uma para resolver o seu problema, né? é, Não foge muito, né? Não foge muito dessa caixinha de soluções que já está pronta. não. Só que aí você coloca a realidade aí no meio, acabou, né? Como você falou, a gente tem que ter sempre uma referência, né? Tá na norma, tá na IT, tem alguma É, coisa. Eu não posso colocar, não, veio na minha cabeça. Então exatamente. a gente para nisso daí, né? Exatamente. E aí a gente acaba projetando isso para tudo, né? Então você sempre está buscando uma referência para você resolver alguma coisa. Essa é a habilidade que eu considero que eu tenho mais dificuldade, né? Que é menos desenvolvida. Porque eu sempre busco uma referência para eu resolver alguma coisa, né? E às vezes você precisa de um pouco de criatividade, pensar um pouco diferente. Senão é, você vai seguir sempre nos mesmos resultados, né? E eu Sim, acho isso bem complicado. eu também. Muito. Nossa, é uma habilidade que eu procuro. Me exige um esforço. Me exige muito esforço fazer as coisas de maneira criativa, de maneira diferente. Vamos para a próxima. A próxima, proatividade. Capacidade de arregaçar as mangas, avaliar cenários e encontrar caminhos para resolver questões que impedem os resultados ou atrapalham a proatividade. Tem uma definição que eu gosto aqui que fala que é mão na massa, que é a pessoa que se envolve
e se aprofunda nas atividades, né? E uma coisa que é bem legal aqui, que fala que é você ter múltiplas competências. A capacidade de você absorver novos conhecimentos. E eu tenho bastante isso. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de muitas coisas e às vezes eu sofro com isso porque me falta um pouco de foco, né? E aí eu não consigo escolher, né? Não consigo escolher só uma coisa, fico absorvendo um monte de coisa e quanto mais coisas você coloca para dentro da cabeça, né? Mais coisas você tem para processar lá dentro. E essa é uma... Essa é uma coisa que eu considero que eu tenho, né? De me envolver nas coisas, mas essa habilidade de múltiplas competências é boa, mas às vezes você se perde. Tem que tomar cuidado para não se perder, né? Isso é verdade. Eu também, assim, eu gosto, acho que a gente pensa bem parecido até. A vontade de fazer várias coisas, assim, né? Assim, de entender um pouquinho de tudo, né? É, Às vezes é bom, porque assim, você consegue se encaixar em diversas áreas, né? Você consegue transitar por diversos setores, você sabe conversar com todas as pessoas, porque você tem um pouco de conhecimento de tudo. Mas é aquela coisa, né? Assim, às vezes você sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada, né? é, Porque para o trabalho sair, você tem que focar, né? E ir com aquilo até o final. Igual você falou assim, é saber dosar isso, né? E para também você não ficar inseguro, né? De achar que não sabe nada também, né? Isso. Não é porque você conhece bastante coisas que você não conhece aquele assunto profundamente. E aí é um outro ponto também que a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar inseguro de achar que não sabe e aí você fica só colocando coisa, né, para dentro, porque acha que não tá bom. E tem lugares que as pessoas proativas, elas são extremamente reconhecidas, gostam desse tipo de perfil, né? Que é a pessoa que tem atitude, a pessoa que fala, a pessoa que vai atrás, ela que se comunica, igual a gente falou, se comunica com todos, né? Mas já tem, dependendo do lugar, essa proatividade, ela não é vista como uma qualidade, né? Então, assim, é a questão do saber onde você tá, com quem você tá, para se você pode ou não mostrar esse lado seu, assim, né? É, Tem gente que gosta que você mostra ali, mostra o que você tá fazendo, mostra que você tá indo atrás. Tem gente que já não gosta. Tem gente que se é. sente incomodado. Então, assim, Uhum. é uma coisa que a gente tem que saber dosar. Eu falo, eu já passei por isso. E assim, a gente aprende, igual você falou, assim, a gente aprende na prática, a gente aprende na raça, né? Assim, vai muito de onde você tá, né? De quem é seu gestor. Seu gestor gosta de gente proativo ou ele não gosta, né? Então, é saber identificar essas qualidades, né, no momento certo. É. A sétima é a empatia. A habilidade de se colocar no lugar do outro, de se conectar com pessoas de diferentes backgrounds e entender sua abordagem sobre diversos temas e modos de trabalho. Essa aqui tá um pouco ligada com o que a gente falou do trabalho em equipe, né? De você identificar as pessoas diferentes de você, você entender, né, o que está acontecendo e trabalhar ter esse trabalho de equipe da melhor forma possível, né? Essa é uma coisa que é bem desafiadora também, né? Você se colocar nesse lugar de entender, ter a paciência. Às vezes você acha que você está entendendo, mas não está. Sim. Igual a gente falou no início, né, assim, a gente trabalha com seres humanos, né? Então, assim, nem todo mundo vai ter um dia bom, feliz, nem todo É, mundo vai estar sem problemas em casa, né? Então, assim, a gente. Acho que a maioria das pessoas tentam fazer esse desligamento, né? Assim,
problemas de casa, às vezes em casa, no trabalho é outra coisa, eu vou focar no trabalho. Mas a gente não é robô, a gente não consegue É. desligar isso de uma forma fácil, né? Então, acho que é muito importante essa questão da empatia, até para você conseguir ter uma boa convivência e entender o que o outro passa. E das características, eu acho que essa é a que é uma das mais importantes, assim, todas são, mas eu acho que é uma assim, que é mais ainda para quem é líder, para quem existe um papel de liderança, né? Porque eu acho que o gestor, ele precisa entender o outro, né? Ele precisa entender como seu funcionário está, né? Até para saber assim, o que você vai conseguir passar para ele de atividade, como que você vai cobrar, a maneira e tudo. Então, acho que é muito importante, principalmente as pessoas que têm papel de liderança, né, terem essa qualidade desenvolvida, né? Acho que essa empatia pelo outro, né? E essa é uma coisa que tem curso específico sobre empatia, né? Eu já fiz um, um curso específico, né? Você tem ferramentas para você desenvolver isso, para você tem uma ferramenta que chama mapa da empatia, por exemplo, para você aprender a prestar atenção. Então, é uma coisa que é tão específica, assim, tão necessária, que tem ferramenta desenvolvida para você aprender a fazer isso. Né? Se não é natural, você aprende no trabalho ali. É igual a gente faz, acho que a maioria dos lugares tem o DDS, né? Quem é da segurança, acho que mais conhece mais. Que é uma, né, que às vezes é para você passar um pouco de técnica, mas também para você ter essa conversa, essa integração com as pessoas. E dependendo se você consegue ter assim, empatia, você percebe aquele funcionário que não está bem, né? Que passou por uma situação difícil, né? É, E a gente sabe que não adianta, interfere, né, de uma certa forma na execução do trabalho, né? com certeza. Então, acho que é essencial em tudo, assim, né? Em todas as áreas. A oitava, ética no trabalho, comprometimento com as regras da empresa e com um senso comum de respeito e moralidade no ambiente de trabalho. Essa é uma coisa muito interessante, assim, de você colocar isso como uma habilidade que é uma coisa que você tem que exercitar, né? Que nem a definição que fala de senso comum e respeito, moralidade no ambiente de trabalho. Você exercitar que você está num ambiente com mais pessoas e tem algumas regras que são colocadas para colocar um direcionamento ali, né, até onde que cada um vai. E é bem interessante isso, porque durante a graduação a gente tem uma matéria sobre ética, né? E aí e nem é só ética da profissão, é uma ética geral, né? É uma ética assim, existem leis, existem regras e você precisa obedecê-las, né? E aí, para mim, particularmente, vai um pouco de encontro com a criatividade, que é você sair da caixinha, né? E aí, o quanto que você sai da caixinha sem desobedecer regra, né? Ou o quanto você desobedece sem comprometer a sua criatividade. Para mim, é uma coisa que fica bem... Que a gente é acostumado sempre com legislação, né? A gente tem, às vezes, a altura de alguma coisa tem um padrão e tudo, né? E É, quando eu li ética, eu falei assim, de ética no trabalho, tipo, habilidade comportamental. Como assim? Porque, vixe, ética é uma coisa assim que você acha assim, não, é óbvio, né? Assim, se às vezes fosse algo exato. relacionado assim, tipo, Parece ética óbvio. e moral. Você fala assim, É, moral tem a ver com comportamento, mas ética
Então, assim, a gente não conseguir ver isso como uma coisa comportamental, porque é algo, às vezes, assim, já, assim, claro, pô, todo profissional ele tem que ser ético, né? Assim, tem que cumprir as leis, tem que estar dentro das normas, você não pode criar algo que desobedece os padrões, né? Igual você falou, assim, você tem que criar algo dentro dos padrões, mas que também é uma solução, né? É. Então é muito difícil. E Confuso aqui para quando. mim. Aham, então, acho que todo mundo. E aí, porque quando fala assim, conectar com pessoas diferentes, entender a abordagem sobre diversos temas, né? Então, assim, além de você, a questão de você saber, a questão de saber ouvir, né? Que vai também com o trabalho em equipe, né? Assim, você saber falar de diversos temas, mas também respeitar a opinião do outro. Por mais que divergente que ela seja da sua, né? Você tem que ter o respeito, né? Acho que vai muito para aquela questão de limite, igual você falou, assim, limite de espaço, né? Assim, a minha opinião, ela não pode se sobrepor da outra pessoa, né? Assim, acho que tem que ter o espaço para cada uma, né? E conseguir entender isso que vai muito da questão acho que da ética, né? Do respeito, né? De ter o respeito, né? É. Linhas que você precisa saber quais cruzar e quais não, né? É, exatamente. Pensamento crítico é a capacidade de questionar métodos, identificar problemas, buscar novas soluções e rever processos, mas com sabedoria. Eu gosto disso aqui, de habilidade de questionar métodos. Eu, eu, eu sou bastante assim. Eu gosto eu gosto de questionar, assim, né? Mas por por que eu tenho que fazer assim? Por quê? E aí é mais uma vez o conflito, né? Que linha que você tá passando aí de você questionar, né? Mas por que a gente tá fazendo assim? Por que não pode fazer de outro jeito? Por que tem que ser só dessa maneira? Aí a pessoa que demorou um tempão para conseguir ter aquela solução, colocar aquele projeto em ação, aí do nada surge uma pessoa falando assim, mas por quê? Por que é assim? Não pode ser diferente? Então, essa pessoa ela vai ter vontade de estrangular. Assim, minha filha, eu demorei tanto para fazer isso, você tá me questionando. Então, assim, é muito difícil. Mas eu sou essa pessoa que pergunta. Que pergunta, já que eu também sou. Muito. E às vezes a gente é acostumado, a gente sabe perguntar, mas será que a gente sabe receber a crítica, né? Então, assim, esse é Sim, que é é, o mais difícil de tudo. Mas eu é, acho que é essencial para tudo. Sim, acho que tudo, se você questiona, até a pessoa que fez aquilo, que colocou aquele projeto em ação, ele vai pensar assim, poxa, mas será que está funcionando mesmo? Ah, ela tem razão, às vezes ele repensa, às vezes ele consegue até ver erro que ele tinha cometido, que ele não tinha percebido, né? Então é, é aquela questão de saber absorver, né? Porque às vezes é, algo, uma crítica que você fez, mas foi uma crítica construtiva, né? E não é algo para destruir aquilo, para falar que não serve, tá tudo errado. Desmanche e faz de novo. Não, é algo para acrescentar, né? E faz com que as soluções hoje em dia sejam mais completas quando as pessoas elas têm um pensamento crítico, né? Porque com é, isso você consegue ver todos os viés, né? Todos os desvios que podem ou não ter, se você tem um pensamento crítico, né? Eu acho que é muito importante, assim. Eu também gosto igual você, assim, eu pergunto mesmo, questiono. E aquele olhar crítico, aquela coisa assim, tipo, de ver falhas, de ver erros, de questionar, assim, é, acaba que acho que assim, a formação levou para isso, né? Assim, acho que segurança do trabalho, a auditoria é muito disso também, né? Você sempre também. ter de olhar e fazer uma crítica, né? Assim, como se diz, o auditor ele sempre vai falar, ele sempre vai colocar um porém. Ele nunca vai falar que tá 100%, né? Sempre dá para Então, melhorar. sempre tem um ponto de melhoria. Então, acaba que a gente vai indo para esse lado. Mas é extremamente importante. Eu acho que
vai muito da forma como você fala e da forma como as pessoas recebem, né? Com certeza. Para a A última, última, atitude positiva, manter-se motivado, otimista, focado nas possibilidades reais e mais nos acertos do que nos erros. Uma postura contagiante diante da equipe. vamos dizer assim, é o mais importante, né? Assim, acho que, mais que a gente fala, assim, acho que acabei de falar do pensamento crítico, né? Da crítica construtiva. Mas, assim, antes da crítica, é muito importante você, né, ter o reconhecimento, né? Você fazer o elogiar, né? Você pensar positivo. Porque eu acho que a pessoa que pensa positivo, acaba que ela motiva não só ela, mas ela consegue motivar toda a equipe, né? Então você É, consegue ter mais gás, você consegue ter as pessoas mais dedicadas com aquilo, né? Então os resultados acabam sendo melhores, né? E às vezes existem formas simples até, né, de você fazer essa motivação, né? Então, assim, um elogio às vezes, o presentear também, né? É, esses dias eu tava no LinkedIn, eu até vi uma notícia de que o pessoal tava, né, a equipe toda se matando para poder entregar um projeto no prazo e tudo. E aí, quando foi no outro dia, eles tinham conseguido, aí o gestor foi e levou meio que uma caixa de bombom para o pessoal da equipe. Aí passa, a moça relata, assim, ela chorando, agradecendo por aquilo ali, assim, porque nunca que ela tinha recebido esse ato, assim, ela desmatava para poder trabalhar, para poder cumprir metas, mas nunca tinha tido esse reconhecimento, né? Do agradecimento, né? E às vezes a pessoa acha assim, ah, não, mas vai receber um bônus, um dinheiro, alguma coisa assim, vê muito essa questão financeira. Mas às vezes a pessoa ela só queria tipo, muito obrigado, né? Então é importante ter esse reconhecimento, né? De trabalho. esse, essa é uma coisa também que às vezes é um conflito, né? Porque você manter essa atitude positiva o tempo todo é muito complicado, né? É muito difícil. Sim. E aí eu assisti um vídeo esses dias que fala da motivação, né? Aí há um pensamento crítico em cima da motivação, né? Que às vezes você não vai estar motivado todo dia, né? E aí, o que acontece, né? Aí você precisa saber o que tem que acontecer, né? O que você tem que fazer e ser consistente, né? Sim. Porque aquela você não vai ter, talvez você não tenha a empolgação, mas você precisa manter as coisas funcionando, né? Sim. Você não tem que esperar só ficar com essa atitude que ele fala aqui, postura contagiante, né? Você não precisa esperar só essa positividade toda o tempo inteiro, porque Sempre, né? às vezes seu chefe não vai ter, às vezes você não vai ter, né? Então você tem que ficar focado no que tem que fazer. Porque você sabe o que você tem que ter de resultado, né? O que você tem que entregar. É, Eu vejo isso muito, até assim, a gente que estuda às vezes para concurso, muitos Instagrams de concurso, eu vejo muito isso, porque nem sempre você vai acordar super motivado para poder estudar, né? Mas o que faz você estudar? Porque você tem uma meta que é, por exemplo, passar num concurso específico. Então, essa é a minha meta, então eu vou estudar porque eu tenho essa meta para cumprir, né? é, E aqui na definição até fala assim, atitude positiva não só nos acertos, mas quanto nos erros, né? Então, assim, mas como assim? Uma atitude positiva quando a gente erra? Não faz sentido. Mas acho que até a gente que é da gestão de projetos, né? A gente sempre fala assim, tipo, tudo tem lição aprendida, né? é, Então, por mais que não deu certo, houve algum erro, você consegue aprender com o seu erro também, né? Então, a gente não acerta 100%, né? O é, tempo todo. Então, assim, mesmo quando você tem erro, você consegue pensar, o que que eu errei? O que que eu preciso aprender? O que que eu tenho que fazer diferente, né? Então, a gente aprende com tudo, né? Então, essa acho que
é a questão da atitude positiva, mesmo quando se erra, né? Mas é importante saber identificar o seu erro, né? Tipo assim, a gente tem lição aprendida, mas tem que ser de alguma coisa, né? Então, assim, conseguir identificar que você errou, né? Faz com que você aprenda alguma coisa. Né? Acho que não adianta errar e passar para frente, porque se você não aprende nada, você vai continuar cometendo esse mesmo erro sempre, né? Desafio, né? De vida, né? Não é nem só. É. É isso aí. Essas são as 10 definidas nessa matéria que a gente selecionou. Mas e aí, para finalizar, que já está dando 1 hora, qual que é a sua melhor habilidade? Ai, ó, eu fico dividida entre duas. Entre resiliência e proatividade. Eu acho que assim, as duas têm muito a ver comigo, assim. Acho que eu já passei por diversas áreas, por diversas mudanças, que eu acabo conseguindo entrar em ambientes diferentes, em cenários diferentes com uma certa facilidade, assim. O choque da mudança em si, ela não me aflige tanto, não bate tanto, que não me deixa assim, executar o trabalho, a função, nem interagir com as pessoas e tudo mais. Assim. E proatividade acho que é de mim, assim, essa questão de querer mostrar, de querer falar, de querer igual, saber de tudo, conversar com todo mundo e acabar abraçando várias causas, assim, né? Eu acho que isso também eu tenho. Eu acho que essa é uma habilidade para mim que tá lá no topo, assim, de fazer. Nós vamos fazer? Vamos fazer. Eu topo fazer. Não, é aquela coisa, vamos. O quê? Não tava nem o quê, mas vamos. E depois você pergunta, o que a gente vai fazer mesmo? Mas é isso aí mesmo. Depois você descobre onde você se meteu, né? Exatamente. E a pior que eu acredito é a criatividade, assim. Tenho bastante dificuldade de pensar. Diferente e principalmente rápido, né? Você nem pensar, isso aqui não tá funcionando, eu tenho que mudar, eu tenho que pensar de outra maneira. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu também. Criatividade para mim também acho que é das mais difíceis. Porque, assim, é o pensar fora da caixinha, né? A gente precisa disso. Não adianta, assim. Igual você falou. E vem a questão do rápido, né? É uma coisa que tem que ter na hora, né? Aquela coisa assim, tipo, tá dando errado, o que a gente faz? Então, assim, eu às vezes travo muito nisso, assim, sabe? Mas a gente tenta melhorar, assim, né? Como se diz. Usar a imaginação, criatividade e buscando ferramentas para desenvolver, né? Hoje a gente até consegue mais, assim, a gente era só planilha no Excel. Agora a gente até post-it colorido, um Canva. Então, assim... Hoje tem painel para você colocar post-it online, então... Né? Então, assim, olha que evolução que a gente né, tá matando. Tá acabando, tá é isso aí. Vamos evoluir. É isso aí, acabamos, ó. Isso. Gente, deixa um comentário, feedback.